Há silêncios que pertencem a uma pessoa e há silêncios que atravessam séculos. Silêncios tão antigos que acabam parecendo naturais, tão repetidos que já nem percebemos que um dia foram impostos. Talvez seja exatamente sobre um desses silêncios que nos fale o documentário Raízes do Sagrado Feminino, dirigido por Carla Camurati. Esse filme percorre 5 grandes tradições religiosas: hinduísmo, budismo, judaísmo, cristianismo e islamismo. Para quê? Para investigar uma questão bem inquietante. Como as representações religiosas do feminino ajudaram a construir o lugar que as mulheres passaram a ocupar na sociedade. Eu quero começar fazendo uma distinção importante. Este não é um filme contra a religião. Importante dizer isso. Carla Camurati deixa isso, aliás, muito claro. A questão não é atacar a fé, mas interrogar as interpretações que foram construídas em torno dela. Porque talvez exista uma enorme diferença entre o sagrado e aquilo que os seres humanos disseram em nome do sagrado. E é justamente nessa distância que encontramos uma das questões mais profundas levantadas por esse documentário. Quem é que teve, durante tantos séculos, o direito de interpretar Deus? Quem escreveu? Quem traduziu? Quem estabeleceu as doutrinas e quem decidiu o que era pecado e o que era virtude? Quem determinou o lugar dos homens e o lugar das mulheres no mundo? E principalmente, quem teve o direito à palavra? Quando nós pensamos no silenciamento feminino, geralmente nós imaginamos uma mulher impedida de falar, não é assim mesmo? Mas talvez o silenciamento seja algo muito mais profundo. Porque antes de retirar a palavra de alguém, é preciso retirar a autoridade da sua palavra. Uma mulher pode falar e ainda assim não ser ouvida. Ela pode denunciar e não ser acreditada. Ela pode conhecer e não ser reconhecida como alguém que sabe. Ela pode ensinar e não ser considerada mestra. Pode ter uma experiência espiritual profunda e precisar que um homem diga o que aquela experiência significa. Então, é nesse ponto que o documentário de Carla Camurati me parece particularmente importante, porque o silenciamento feminino não significou apenas impedir que as mulheres falassem. Significou transformar o homem naquele que nomeia, naquele que interpreta e define a mulher. Porque durante séculos nós fomos faladas, descritas, classificadas e interpretadas pelos homens. A mulher foi transformada em objeto de um discurso construído predominantemente por homens. E talvez uma das perguntas mais importantes do nosso tempo seja justamente essa: quem é a mulher quando ela deixa de ser definida pelo olhar do outro e começa a falar por si mesma? Existe uma cena particularmente simbólica nesse documentário. Mulheres judias são impedidas por homens ortodoxos de se aproximarem de determinado espaço no Muro das Lamentações. Não se trata apenas de uma fronteira física. Existe ali uma fronteira simbólica. Até aqui você pode chegar, além daqui não. E essa fronteira atravessou diferentes culturas em diferentes épocas, porque a pergunta é: quem pode ocupar o altar? Quem pode exercer determinadas funções religiosas? Quem pode interpretar os textos sagrados? Quem pode falar em nome de Deus? Quando essas funções ficam predominantemente nas mãos masculinas, o que acontece? Acontece algo muito importante. O masculino não apenas exerce o poder religioso, ele passa a produzir também as imagens de uma subjetividade feminina.
Você pode ou você não pode fazer isso. E essas imagens penetram profundamente na cultura. É a imagem da mulher obediente, da mulher pura, da mulher pecadora, da mulher tentadora, da mulher perigosa, mulher que precisa ser controlada, aquela que deve suportar e aquela que deve servir. Eu não estou falando só de religião, eu estou falando de arquétipos culturais. São imagens repetidas durante séculos que acabam penetrando no inconsciente coletivo e passam a organizar silenciosamente a nossa maneira de compreender o mundo. Há uma passagem do documentário que considero especialmente bonita. É uma nova leitura da história de Eva. Nós estamos habituados a uma interpretação segundo a qual Eva desobedece, não é assim? Ela come o fruto proibido e faz Adão comer também. Introduz assim o pecado na experiência humana. Mas o filme nos convida a olhar novamente para essa história. O fruto da árvore era fruto do quê? Do conhecimento. Eva quis conhecer, Eva quis saber. Eva atravessou uma fronteira. E então nós podemos talvez fazer uma pergunta bem perturbadora. E se o primeiro pecado atribuído a Eva tiver sido simbolicamente o desejo de saber? Porque existe uma diferença enorme entre interpretar Eva como aquela que trouxe o pecado no mundo e vê-la como aquela que ousou buscar o conhecimento. Porque talvez possamos olhar para Eva e não apenas como uma mulher da queda, mas como a mulher da pergunta. Aquela que não aceitou permanecer no lugar que lhe havia sido determinado. E isso me pareceu extraordinariamente atual. Por quê? Porque mulheres que perguntam são perigosas. Perigosas para sistemas que dependem da obediência das pessoas. Mulheres que estudam, que interpretam, que conhecem seu próprio corpo, que pensam. Mulheres que começam a dizer: eu não aceito mais que digam quem eu sou. Essas são as mulheres perigosas do sistema. É impossível para mim pensar nessa questão sem lembrar uma outra mulher profundamente marcada pela história religiosa, que é Maria Madalena. Eu não quero transformar esse vídeo numa análise de Madalena, não é isso, mas existe aqui uma aproximação simbólica muito bonita, que é, por exemplo, Eva é a mulher que deseja conhecer. Maria Madalena é a mulher que reivindica o direito de transmitir um conhecimento. Nos textos cristãos não canônicos, particularmente no Evangelho de Maria, nós encontramos justamente um conflito em torno da autoridade de sua palavra. Pedro questionou o mestre por ter transmitido ensinamentos para uma mulher, mas Levi intervém em sua defesa. Enfim, o que está em jogo nessa cena? Não apenas uma divergência entre discípulos. Não, não é só isso. O que está em jogo é uma questão que atravessaria séculos. Pode uma mulher ser portadora de uma palavra de autoridade? Talvez possamos pensar Eva e Madalena como duas imagens simbólicas de uma mesma travessia. Eva, a mulher culpabilizada porque deseja o conhecimento. Madalena, a mulher contestada quando deseja transmitir esse conhecimento. E entre essas duas mulheres nós podemos reconhecer uma coisa. Nós podemos reconhecer uma longa história de silenciamento do feminino. Mas precisamos avançar um pouquinho mais. Porque aquilo que começa como uma representação simbólica não permanece apenas no mundo das ideias. As representações produzem comportamentos. Se durante séculos a mulher foi associada ao pecado, à tentação, à fragilidade moral ou à necessidade de submissão,
Essas imagens começam a legitimar determinadas formas de organização social. O corpo feminino passa a precisar de vigilância. A sexualidade feminina precisa ser controlada. A palavra feminina precisa ser moderada. E o desejo feminino se torna suspeito. Pois bem, a autonomia da mulher pode começar a ser, a partir daí, percebida como uma ameaça. E é nesse ponto que nós podemos aproximar o documentário feito por Carla Camurati de uma reflexão da antropóloga Rita Segato. Rita Segato fala de uma pedagogia da crueldade, processos culturais que nos habituam à desigualdade, à objetificação das pessoas, à violência. E aqui nós precisamos ter muito cuidado, porque não se trata de afirmar que a religião produz automaticamente violência contra a mulher. Não é isso. Isso seria uma simplificação injusta. A questão é bem outra. Nós precisamos perguntar quais representações culturais ao longo da história ajudaram a tornar aceitável a ideia de que o corpo feminino poderia ser controlado por outra pessoa, ou por outras instâncias, ou pelo Estado, ou por instituições. Porque antes da violência física existe uma violência simbólica. Antes de dominar um corpo, é preciso construir uma narrativa segundo a qual aquele corpo pode ser dominado. E antes de silenciar uma mulher, é preciso convencer a sociedade, e muitas vezes a própria mulher, de que sua palavra vale menos. E talvez aqui esteja uma das consequências mais dolorosas desse processo. Porque chega um momento em que já não é necessário alguém mandar a mulher se calar. Ela aprende a silenciar por si mesma. Quantas mulheres ainda hoje se perguntam: será que eu estou exagerando? Será que eu tenho direito mesmo de sentir isso? Será que eu posso dizer não? Será que eu posso desejar outra vida? Será que eu posso sair desse casamento? Será que eu posso falar sobre o que aconteceu comigo? Será que alguém vai acreditar em mim? Então, percebam como o silêncio histórico se transforma em silêncio psíquico. A censura externa torna-se autocensura. A submissão deixa de ser apenas uma instituição externa, porque ela passa a viver dentro da subjetividade. E talvez seja justamente aí o trabalho de recuperação do feminino. Talvez aí que se torne um trabalho, que se possa fazer um trabalho terapêutico, porque não basta conquistar direitos externos. É preciso retirar de dentro de nós a voz que continua dizendo: não fale, não incomode, não deseje demais, não seja demais. Não ocupe espaço demais. Em determinado momento desse documentário de Carla Camurati, uma teóloga chamada Ivone Gebara diz uma frase que eu considero belíssima. A frase é a seguinte: é de nós, mulheres, que nasceu a experiência da liberdade. E eu gostaria de permanecer alguns instantes nessa frase, porque talvez ela nos permita mudar completamente a perspectiva que nós estamos trabalhando. Durante muito tempo nós perguntamos por que as mulheres foram silenciadas, mas talvez possamos formular outra pergunta: o que havia na mulher que precisava ser tanto silenciado? Talvez sua relação com a vida, com os ciclos da vida, com a natureza, com o corpo, com a sexualidade, com a intuição, com o conhecimento que era transmitido entre as mulheres. Porque não se trata de idealizar uma essência feminina ou afirmar que todas as mulheres possuem as mesmas características. Não, não é isso. Trata-se de recuperar experiências historicamente desvalorizadas. Porque justamente
foram desvalorizadas porque foram associadas ao feminino. E talvez, eu coloco isso para você agora, talvez seja exatamente isso que hoje nós chamamos de sagrado feminino. Para mim, recuperar o sagrado feminino não significa simplesmente retornar ao passado. Não significa trocar Deus por uma deusa e nem substituir uma supremacia masculina por uma supremacia feminina. Isso apenas inverteria os lugares e manteria intacta a lógica do poder. Recuperar o sagrado feminino é algo muito mais profundo. É devolver dignidade à experiência feminina. É permitir que a mulher volte a ser sujeito de sua própria história. É recuperar a sacralidade do corpo sem transformá-lo em objeto. É recuperar a sexualidade sem culpa. É recuperar o conhecimento sem ter que pedir autorização. E, sobretudo, é recuperar o seu direito à palavra. Penso que talvez seja por isso que esse documentário tenha me tocado tanto, porque eu sinto que existe uma relação profunda entre o silenciamento histórico vivido pelas mulheres e a dificuldade contemporânea que muitas ainda encontram para confiar na própria percepção, para confiar em si mesmas. Quando uma mulher toma a palavra, isso não significa simplesmente que ela começou a falar. Significa que ela começou a reconhecer a autoridade naquilo que ela diz. Ela deixa de perguntar permanentemente, será que eu posso? Para afirmar, eu posso, eu sinto, eu desejo, eu sei, eu escolho, ou eu não aceito, eu quero. Bem, essa talvez seja uma das grandes transformações femininas do nosso tempo. Não apenas conquistar espaço dentro de um mundo já construído, mas recuperar a capacidade de nomear o mundo a partir da nossa própria experiência. Eu penso que talvez seja justamente esta, a grande contribuição desse documentário, Raízes do Sagrado Feminino. Porque o filme não pede que nós abandonemos a espiritualidade, não é isso. Ele nos convida, inclusive, a revisitá-la, a perguntar o que pertence verdadeiramente ao mistério e o que pertence às interpretações humanas que foram construídas ao longo da história. Porque talvez Deus nunca tenha silenciado as mulheres, talvez tenha sido os humanos, os seres humanos que falaram em seu nome. E talvez tenha chegado o momento de voltarmos às antigas narrativas e fazermos novas perguntas. Quem eram as mulheres que conheciam as ervas, os ciclos, os nascimentos e os mistérios do corpo antes que seus conhecimentos fossem desqualificados? Que histórias desapareceram? Que palavras foram apagadas? Que vozes ainda estão esperando para serem escutadas?